O Brasil tem uma das maiores concentrações fundiárias do mundo. Isso significa que as propriedades rurais não estão bem distribuídas. Poucas pessoas são proprietárias de grandes extensões de terra, e muitas pessoas ficam com pequenas propriedades ou sem nenhuma. O processo de concentração de terras ocorreu por vários motivos. O primeiro deles é que a concentração fundiária se desenvolveu historicamente. As terras que hoje formam o Brasil começaram a ser povoadas pelos portugueses em 1530. Nesse período, a coroa portuguesa institui o sistema de capitanias hereditárias, na tentativa de proteger sua colônia na América das invasões de outros países europeus. Pelo sistema de capitanias hereditárias, a coroa portuguesa distribuía porções de terra aos donatários, que em troca deveriam investir em sua ocupação e administrá-las. A posse dessas terras passava para os herdeiros dos donatários, por isso as capitanias eram chamadas hereditárias. Apenas as capitanias de São Vicente e de Pernambuco prosperaram com o cultivo da cana e a produção do açúcar, que despontava como principal atividade econômica da colônia. Seus donatários dispunham de grande quantidade de recursos para investimentos. Dessa forma, o sistema colonial propiciou o início da concentração de terras. As atividades econômicas que se desenvolveram no Brasil colônia intensificaram a concentração de renda e definiram como se estabeleceriam as propriedades. Em 1850, alguns anos após a independência do Brasil, teve início outro tipo de regulamentação oficial em relação à aquisição de terras no país, a Lei de Terras. Essa lei determinou que as terras deveriam ser compradas do Estado, governado justamente pelos grandes proprietários. Assim, esse grupo foi favorecido, o que perpetuou a concentração fundiária no Brasil. Muitos camponeses, impossibilitados de comprar a terra onde já produziam, tiveram de abandoná-la. Outro motivo que contribui ainda hoje para a concentração fundiária no país é a grilagem, que consiste na posse de terras mediante a falsificação de documentos de propriedade. No Pará, por exemplo, 39% das terras têm titularidade indefinida. Os registros falsos em cartório correspondem a uma área 4 vezes maior que o próprio Estado. Por esses motivos, a concentração fundiária ainda é um grave problema no Brasil. O Censo Agropecuário 2017, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, constatou que os terrenos com mais de 1.000 hectares representam apenas 1% do total de propriedades. Porém, esses estabelecimentos ocupam 47,5% das terras agrícolas brasileiras. Isso significa que poucas pessoas possuem quase metade das terras produtivas do Brasil. Por outro lado, as propriedades de até 10 hectares representam 50,2% do número total de estabelecimentos, mas ocupam apenas 2,3% da área. Além disso, os grandes proprietários incorporam a mecanização e o uso de agrotóxicos na exploração das áreas agrícolas e avançam cada vez mais em direção à região centro-oeste e aos limites da floresta amazônica. Essas regiões sofrem com o desmatamento, os desequilíbrios ambientais e os problemas sociais, já que há constantes disputas por terras e muitas comunidades nativas acabam sendo expulsas das terras que ocupam historicamente. A produção agrícola se expandiu, mas a concentração fundiária prejudica a produção e a distribuição de alimentos básicos, pois as grandes propriedades geralmente produzem para exportação. Os pequenos produtores, mesmo ocupando uma área territorial muito menor, são os responsáveis pela produção de grande parte dos alimentos consumidos pela população brasileira. A Constituição de 1988 prevê a função social da terra. De acordo com essa função, as áreas férteis deveriam ser destinadas ao plantio e ao pastoreio, servindo como fonte de subsistência a trabalhadores rurais. Os atuais movimentos de trabalhadores rurais, como é o caso do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, criticam o não cumprimento da função social da terra, prevista na Constituição, e o privilégio dado ao setor do agronegócio por meio do modelo concentrador de propriedades que ainda há no Brasil.
Esses trabalhadores reivindicam não apenas o acesso à terra, mas também boas condições de plantio e de comercialização de seus produtos.